Live aqui no Insta, acho que já abriu. Vamos lá. Começou novamente com 1 minuto de atraso, mas tudo bem, né? Perdoável, perdoável. Tudo bem, queridos, boa noite a todos. Vamos chegando para a nossa 12ª aula, né? A nossa 12ª aula vai começar agora, né? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver se ela tá meio sábado, doutor Fernando, boa noite. Aline, tudo bom, minha querida? Então vamos lá, doutores. Boa noite, boa noite. A gente vai começar então aqui, né, com a nossa 12ª aula, né? Boa noite, Cleiton. Tudo bem, irmão? Nossa 12ª aula, né, para a gente comentar hoje sobre modalidades citatórias. Professora Vólia, forte abraço, obrigado pela ilustre presença, tá? Muito obrigado mesmo. Quem sabe um dia, eu não sou da área do direito do trabalho, mas quem sabe um dia, né, a gente possa fazer uma live, né? A gente pode marcar um tema, né, que seja um tema palatável, né, na sua área aí da atuação do direito do trabalho. Ó, aí que está falando aí a professora Aline e a minha esposa, né? A doutora Márcia e Márcia Montenegro, né? Que eu falei em outra oportunidade que é fanzona da professora Vólia, né? E quem sabe, né? A gente pode marcar um dia. Queridos, vamos lá. Hoje o nosso tema, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre as modalidades citatórias, né? Boa noite, vamos lá, pessoal, vamos chegando. Então, assim, antes de... Eu tô vendo que aquela luz atrás tá meio atrapalhando, né? Deixa eu ver se eu ficar assim. Deixa eu ver. Eita, deixa eu botar aqui pra cá, acho que melhora. Eita. Pera aí, eu não sei se eu vou conseguir apagar aquele troço, deixa quieto. Vamos deixar esse negócio aceso aí mesmo. Doutores, deixa eu só ver se eu ajeito aqui mais um pouquinho. Pronto. Oh, maravilha. Então vamos ver como é que a gente pode, né, proceder com essa live. Eu ficarei muito, mas muito mesmo honrado com essa possibilidade. Vamos lá, queridos, vamos lá. Então, doutores, olha só, a gente vai conversar um pouquinho então sobre as modalidades citatórias, mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre registros cadastrais, né? E aí vocês podem estar se perguntando, professor, o que é esse negócio aí? Obrigado, professor, obrigado. O que é esse negócio aí de registros cadastrais, né? Queridos, olha só, toda vez que a administração pública, né, ela vai realizar um procedimento licitatório, algumas delas, né, como a Administração Pública Federal, ela tem um sistema informatizado de cadastramento, né, de um sistema informatizado de documentações daqueles fornecedores que habitualmente contratam com a Administração Pública. E aí você fala, tá, professor, não entendi ainda o que é isso. Doutores, eu estou falando do SICAF, né, que é o Sistema Informatizado de Cadastramento de Informações da Administração Pública Federal, em que os fornecedores que habitualmente contratam com a administração pública, o que é que eles fazem, doutor? Eles fazem um cadastramento no setor do SICAF, né? Eles apresentam todas as documentações exigidas em todos os editais, então a gente vai apresentar a documentação referente à qualificação técnica, à habilitação jurídica, à qualificação financeira, né? as declarações, né, de que tem uma situação regular trabalhista, uma declaração que tem uma situação regular no aspecto tributário. E quando ele faz esse cadastramento, o que é que ele promove ali, doutores? Ele já antecipa para a administração pública que venha a receber aquele cadastramento, ele já vem antecipando que ele já está regular, ou seja, aquela fase de classificação que a gente vai conversar daqui a pouco sobre da fase da habilitação, a gente vai verificar que aqueles que detêm o cadastro, né, esse registro cadastral, o que é que ele vai apresentar na hora da sua habilitação? Ele vai pegar uma certidão que é expedida pelo órgão do registro cadastral, certidão essa, né, que vai ser uma certidão cadastral de que tem validade de 1 ano, e ele vai tão somente apresentar essa certidão junto ao pregoeiro ou junto à comissão de licitação, e ele terá validada a sua habilitação, né? Então, se a gente estiver falando do pregão, ele vai validar, além da sua habilitação, ele vai validar também a sua proposta, né? Ou seja, ele vai matar 2 coelhos com a cajadada só. Mas o registro cadastral é basicamente isso, tá? É um setor
dentro da administração pública, em que a administração pública já conhece quem são os seus habituais fornecedores, e para isso ela mantém um setor de cadastramento, e bastando que essa empresa venha novamente a concorrer em determinada licitação, ela vai lá e apresenta uma certidão de regularidade junto a esse órgão cadastral, que nesse caso, né, eu utilizo... Boa noite, professora Marilene, tudo bem? Eu utilizo essa certidão cadastral para que já automaticamente valide a participação das empresas na fase da habilitação, beleza? Então, fica inicialmente aí com essa primeira dica, né? É a dica referente aos registros cadastrais, tá bom? Vamos lá, doutores, então continuando. Vamos falar um pouquinho sobre as comissões de licitação. Senhores e doutores, vejam e percebam, né? Quando eu vou falar sobre comissões de licitação, a gente tem que ter um cuidado, né? Especialmente com aqueles que irão desempenhar a função de comissão. Por quê, doutores? Porque para você ser um membro da comissão, o que eu aconselho aqueles servidores que vão ser convocados a participar, que sejam efetivamente treinados para realizar o procedimento. Por que, professor, está falando isso? Doutores, olha só, porque vocês precisam ter a noção de que os membros da comissão, aqueles servidores que participam de qualquer comissão, né, inclusive se estende ao pregoeiro, esses agentes que atuam nessa condição, ou seja, aqueles que representam o Estado no momento ali da análise das propostas, da análise da classificação, inclusive da análise da habilitação das empresas, se eventualmente ele cometer algum deslize em relação à sua atuação e esse deslize vier a ocasionar, por exemplo, um dano ao próprio erário público, esses membros da comissão, juntamente com a empresa que se favoreceu dessa situação, logicamente eu estou falando de situação intencional, uma situação em que há uma deliberada intenção de fraudar a licitação. Então, os membros da comissão e aquela empresa que se favoreceu com a fraude responderão de forma solidária. Professor, legal, vai responder de forma solidária. Isso quer dizer o quê mesmo? Quer dizer o seguinte, doutores, no momento que o Ministério Público for realizar a denúncia, né, através de uma ação civil pública, por exemplo, de improbidade administrativa, e lá nessa ação de civil pública de improbidade administrativa, geralmente, né, ele já requisita liminarmente, inaudita altera paz, que é isso, sem a oitiva prévia dos réus, já determina liminarmente o bloqueio dos bens para que futuramente esses bens sejam utilizados para a recomposição dos danos, demonstra, doutores, um grave prejuízo, independente do patrimônio que a empresa tenha, aquela empresa que fraudou conjuntamente com a comissão, tenha para resguardar o valor a ser pago. Aí vocês falam, tá, professor, mas por que isso? Porque a lei, doutores, deixou muito clara essa previsão de responsabilidade solidária da comissão com a empresa que se favoreceu dessa fraude. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, tem alguma forma em que eu possa limitar a minha responsabilidade, né, como membro de comissão? Doutores, a comissão de licitação, quando ela é formada, né, nas administrações públicas, as administrações públicas elas realizam uma portaria e elas colocam lá um quantitativo de 5 membros para participar. Algumas colocam 6, mas a regra que a gente vê mais é a nomeação, né, de 5 membros. Por quê, doutores? Porque 3 serão titulares, presidente, vogal e secretário, e 2 serão suplentes. 2 suplentes. E esses 2 suplentes, eles serão acionados em que momento? No momento em que, havendo a ausência de um dos membros titulares da comissão, eles venham a substituir e não venham a prejudicar o andamento da licitação. Então, doutores, quando vocês receberem o convite para participar como membros de comissão, né, fiquem atentos a esta condição legal, ou seja, os membros da comissão respondem de forma solidária por todos os prejuízos ocasionados com as licitações públicas. Então, eu falo até assim para meus colegas, olha, doutores, tem abacaxi que a gente não merece descascar. E eu tenho muitos alunos que são servidores públicos do município, né? E por esses servidores públicos, logicamente, doutores, né? Aí vem assim, ó,
fulano de tal está estudando direito, ó, já manja alguma coisa de direito, pega esse servidor e bota lá como membro de comissão. Mas na realidade, doutores, o que deve acontecer é que a própria administração pública, antes de proceder às nomeações, ela precisa o quê? Treinar, capacitar os seus servidores para que eles possam desempenhar bem a função de comissão. Então, inclusive se o município, né, vier a lhe convocar como membro de comissão, você já tem uma escusa perfeita, você já tem uma justificativa perfeita, né, para que você não venha assumir o cargo. Qual é? Você avisa, né, que não tem aptidão para realizar a função de membro de comissão, pois não há nenhum tipo de treinamento para que possa lhe dar segurança no decidir. Mas aí eu falei agora há pouco, como é que eu me livro desta responsabilidade? Exatamente, esse é o problema, capacitação. Como é que eu me livro dessa responsabilidade, doutores? A comissão, né, quando a gente já fala de comissão de licitação, em que pese haver a convocação em regra de 5 membros de comissão para que essa comissão realize as licitações durante o ano, o exercício do ano fiscal, que é de janeiro a dezembro, eles podem, né, eles são 3, né, doutores? Então o que acontece? O resultado, né, da comissão de licitação ela pode ser 3-0 ou 2-1. Tá? Então, por que 2-1? Porque é exatamente isso que você pode fazer. Você veio aqui, assistiu a aula do professor Felipe Montenegro, né? Foi convocado para participar da comissão, você esqueceu de fazer aquele pedido de excusa, você, eita, esqueci de fazer, agora lá vai eu para o meio de comissão. E aí, se você perceber, doutor, dentro de uma razoabilidade, que você não concorda, né, com a forma que a comissão está lidando ali com o processo de seleção das propostas, o que é que você faz? Você que é dissonante dos demais, você registra essa posição contrária em ata. Por quê? Porque se isso vier a dar problema lá na frente, esse registro da ata, né, que você fez lá, que você se recusa que você não tenha o mesmo entendimento dos demais colegas da comissão, isso dá o quê? Uma proteção legal sobre a sua responsabilidade. Então, doutores, para que vocês não caiam, né, nessa questão da responsabilidade solidária, basta que você faça como membro de comissão um registro na ata da comissão que você não concordou com determinada fase ou com determinada análise que os membros da comissão fizeram, tá? Não vai validar em relação à continuidade da comissão, mas vai lhe proteger futuramente para eventuais análises de fiscalização, beleza? Queridos, além disso, o que a gente tem mais sobre comissões de licitação, doutores? Nós temos 2 espécies de comissão. A comissão que a gente chama de comissão permanente e a comissão que é a comissão especial. A comissão permanente é essa que a gente acabou de falar. A administração pública vai, né, faz uma portaria nomeando os membros da comissão e dessa nomeação desses membros da comissão, ela vai os colocar durante todo o ano, ou seja, toda vez, e é muito comum em município, toda vez que tiver licitação no município é a mesma equipe de comissão. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, há alguma exigência legal, né, para que ocorra a alteração dessa comissão no ano seguinte? Doutores, pelo menos, um desses 3 membros titulares que vão fazer, né, as licitações durante todo o ano, eles precisam ser substituídos por um outro servidor, né? A ideia é que eu não fique repetindo a mesma comissão durante os 4 anos de gestão do prefeito. Na realidade, ele precisa pelo menos oxigenar, né, essa comissão, realizando apenas uma modificação no corpo dos membros titulares. Inclusive, ele pode utilizar, né, nessa substituição aqueles servidores que estão como os suplentes, né, dos titulares. Ele pode fazer essa substituição e também tem validade, tá? E a outra forma de comissão, doutores, é a comissão especial, ou seja, essa comissão especial é a comissão que já diz o nome, né? É aquela comissão especialmente designada para o exercício, para a seleção de uma determinada licitação. Então, doutores, percebam, a especial ela vai ter o quê? A duração de uma licitação. Ela vai ser designada especialmente para a realização daquela licitação. Então, dentro dessa situação,
que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós temos então duas espécies de comissões: a comissão permanente, que vai fazer licitações durante todo o ano, né? E a comissão especial, que é aquela especialmente designada para uma determinada comissão. A gente pode observar, doutores, nas nossas modalidades que nós conversamos nas aulas passadas, a gente observa, por exemplo, esta comissão especial, quando a gente falou daquela modalidade de concursos. Não sei se vocês lembram, né? A modalidade de concurso, doutores, é aquela que é utilizada, né, dentro de um tipo da técnica, ou seja, a modalidade de concurso, ela sempre terá o tipo técnica e ela vai selecionar os melhores projetos artístico, científico ou técnico, né, dentro de uma busca de um objeto da licitação. E aí o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, uma modalidade de concurso para a seleção, eu dei esse exemplo nas aulas passadas, a seleção de banda de forró, né, que vai tocar o forró aqui na cidade, eu vou dentro de uma perspectiva, né, de conhecimento musical, dentro de um ouvido que tem que ver, que não sei como é que eles fazem essa seleção, mas eu iria colocar como membros dessa comissão aqueles que tenham conhecimento técnico em música, né? Mas, se o município não tivesse servidores com capacidade para conhecimento técnico na área da música, o que a administração pode fazer, doutores? Pode especialmente designar uma comissão com particulares, ou seja, uma comissão inteirinha formada por particulares para que possam proceder, né, a melhor escolha dentro do tipo de licitação exigido. Então, nesse caso, a gente está falando da modalidade de concurso, tipo técnica, então vou pegar o quê? 3 particulares que detenham capacidade técnica comprovada para realizar a seleção das melhores bandas de forró, né? Então, essa é a dica que nós falamos. Então, nós falamos no iniciozinho dos registros cadastrais e falamos da comissão de licitação. Doutores, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho do procedimento licitatório. Doutores, olha só, toda vez que a administração pública ela vai realizar um procedimento licitatório, né, esse procedimento licitatório ele nunca surge da cabeça do gestor. Como assim, professor? Ele não surge das ideias próprias que o gestor tem para a cidade. Na realidade, doutores, ele pode ter uma ideia de fazer um projeto de reorganização, de urbanização. Ele pode fazer isso? Pode. Mas percebam, essa vontade que o gestor possui para modificar os equipamentos públicos dentro do seu município deve ser uma vontade com clara intenção de preservação do interesse público. Por exemplo, doutores, venham comigo, não é possível que, imagine vocês que veio uma gestão anterior, né? E nessa gestão anterior, a gestão reformou a praça, pegou a praça, reformou inteirinha a praça, beleza, fez a praça e deixou lá a praça, beleza, reformada, nova, equipamento urbano novinho, maravilha. Aí vem um novo prefeito, né? Aí esse novo prefeito olha para a praça que acabou de ser reformada e fala assim: olha, eu não gostei desse projeto arquitetônico, quer saber de uma? Vamos fazer uma licitação para requalificação da praça. Doutores, percebam, no exemplo que eu estou dando para vocês aqui, a ideia de reformar a praça parte tão somente da premissa de uma vontade do gestor. Vontade essa que não vai se alinhar com o interesse da coletividade. Por quê, doutores? Porque, como eu falei agora, aquela praça que ele pretende requalificar acabou de passar por uma requalificação. Então eu vou requalificar aquilo que já está requalificado, mas requalificação essa pela vontade do gestor? Então, doutores, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: toda vez que a gente for falar de processo licitatório, procedimento licitatório, a gente vai observar que a vontade que é ali emanada dentro... Sai, moço, que é isso aqui? Um mosquito? Olha... Enfim, é porque a gente mora perto do mato aqui, aí aparecem uns bichinhos. Mas vamos lá, doutores. O que acontece? Dentro dessa perspectiva, né, da vontade da administração pública, a vontade do gestor, tem que apartar essas vontades. A vontade tem que ser aquela da administração, da necessidade comprovada que a administração possui para poder
realizar aquela licitação. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento, né, uma praça pública que efetivamente, doutores, efetivamente há mais de 10, 15, 20 anos não passa por um processo de requalificação e o prefeito tem uma intenção de requalificar, é justificável, né? A gente consegue justificar, né, que essa requalificação seja procedida. Logicamente que, além dessa vontade, eu preciso ter o quê, doutores? Dinheiro, capilé disponível para que isso possa ser procedido, né? Porque ainda tem essa, né? Eu não posso fazer algo, uma requalificação, sem um recurso devido para isso. E é aí, doutores, que vem a fase interna da licitação. Toda a licitação ela precisa passar por uma fase interna. O que é isso, professor? É aquela fase da justificativa. É a fase exatamente que eu estou aqui, confabulando com vocês. Aquele raciocínio do prefeito para realizar uma determinada obra, ela vai surgir assim, tive a ideia, maravilha, então agora a gente vai fazer a qualificação? Não. Essa ideia original, ela vai precisar ser avaliada por critérios técnicos, critérios esses, doutores, que vão demonstrar, por exemplo, se a administração tem dinheiro. Então, quando eu vou falar de obra pública, doutores, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando eu falar de obra, por exemplo, né, eu tenho uma fase interna, e nessa fase interna eu preciso elaborar o projeto básico da obra. Aí você fala, professor, que negócio é esse projeto básico? Queridos, toda vez que eu falar de serviço de engenharia, vocês vão ouvir a expressão projeto básico. Projeto básico nada mais é do que um instrumento que a administração utiliza para ter uma ideia dos custos que a obra terá se ela vier efetivamente a ser realizada. Então, o que é isso? É um projeto. Quando a administração pública pega ali, o engenheiro começa a rabiscar ali no papel, você voltou, pronto. Ele vai realizar o rabiscar, né? O engenheiro vai rabiscar o projeto, o próprio engenheiro do município vai dar a metragem da obra, vai dar o quanto de concreto vai utilizar na obra, o quanto de ferro vai utilizar na obra, ou seja, é o projeto básico que demonstra o custo que a administração terá para realizar aquela obra. Quando eu vou falar, doutores, de aquisição de bens e serviços, né? Esta aquisição de bens e serviços, ela será utilizada, não um projeto básico, mas vai utilizar o que, doutores? O preço de referência, ou seja, o orçamento que vai ser realizado a nível local ou a nível regional. Eu posso ter orçamento dos produtos, né, dos fornecedores do meu município, mas eu também posso pesquisar em municípios vizinhos quanto é que está sendo o custo daquele determinado equipamento. Então, perceba, doutor, dentro dessa perspectiva, o que a administração pública está fazendo? Ela está quantificando quanto ela vai precisar gastar para fazer. Por quê, doutores? Porque depois que é feita essa quantificação, eu vou elaborar o quê? O orçamento. Esse orçamento, doutores, vai levantar tudo, para refazer aquela obra. Então, eu preciso, por exemplo, de R$250 mil. Então está lá no projeto básico o valor de 250 mil e tudo que será empregado na obra. Aquele é um preço de referência que a administração vai ter, inclusive, para fazer o processo licitatório. Se for um equipamento, um ar-condicionado, aquisição de ar-condicionado, aquisição de cadeiras escolares, isso também vai estar no preço de referência. Então ele vai, inclusive, colocar o item, né? O custo do item, por determinado fornecedor, ele vai fazer uma média de mercado, orçamento. Fez o orçamento, doutores, já tem uma ideia. O que eu faço agora, na fase interna? Eu passo para o setor financeiro. Para quê, doutores? Para que o setor financeiro verifique, né, o valor que eu vou empregar naquela obra, mas também o que ele ateste que a administração pública possui recursos necessários para a realização daquela obra. Então ele vai dar o quê, doutores? Ele vai apontar dentro do orçamento público, tem uns códigos, né? A Receita vai vir o código lá, código da Secretaria de Saúde, código da Secretaria de Educação, código da Secretaria de Administração. Ele vai utilizando o código apontando a origem dos recursos que vão pagar aquela obra. E ele fala assim, temos recurso disponível. E aí ele dá a indicação de que é possível fazer a obra. E aí, doutores, percebam, feito tudo isso tudo que a gente está falando é um processo administrativo, né? Tanto que vocês vão observar nos editais, edital 01 de 2020, mas vem lá um processo, aí vem o número do processo administrativo, processo 589 de 2019,
Aí você percebe que o processo foi iniciado no ano passado, mas está sendo efetivado, né? O edital está sendo publicado esse ano. Não tem problema, doutores, não tem problema. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que esse processo administrativo anterior ao quê? A publicação do edital é uma medida necessária para a validação da licitação. Então isso a gente chama de quê? De fase interna da licitação. Essa é a fase interna, doutores. E a fase interna, ela se encerra com o quê? Com a publicação do edital. Publicação do edital é essa que inicia a fase externa. É nesse momento da fase externa, porque o nome fase externa é nesse momento que as pessoas tomam conhecimento da existência do edital. Fora o próprio município que já tinha o conhecimento de que haveria um procedimento licitatório, no momento que ele divulga o edital, ele publiciza para os particulares tomarem conhecimento de que haverá um processo licitatório para aquisição de um bem, para a realização de uma obra, né? E quando vai ser relacionada, efetivada essa publicidade, então nós estaremos diante do início da licitação, efetivamente para os particulares, mas para a administração pública já viu o quê? Que o início da licitação começou lá na fase interna, beleza? Então, doutores, quando a gente chega então nessa fase externa, né, a gente vai observar agora como é que a administração pública vai se comportar o quê? Para selecionar aquele que vai vencer a licitação. E olha só, doutores, eu vou fazer um trabalho com vocês aqui, qual modalidade nós iremos nos ater, né, dentro da modalidade licitatória. A gente vai falar da modalidade concorrência. Aí você pode pensar, pô, professor, só a gente vai falar de uma modalidade? Não, doutores, olha só. Tudo que eu explicar na modalidade concorrência, escutem, tudo que eu falar na modalidade, do procedimento da modalidade concorrência se aplica às demais modalidades. Naquilo que for diferente, naquilo que for específico da modalidade, eu vou chamar a atenção para que vocês façam a devida ressalva no material de vocês. Por que isso, doutores? Porque a concorrência, como a gente falou lá no início das nossas aulas, a concorrência é uma modalidade que está completamente prevista na 8666. Ou seja, se eu vou falar da fase da habilitação, está lá, a fase da classificação está lá, a fase da homologação está lá e a fase da adjudicação está lá. Ou seja, todas as fases da licitação estão lá previstas com clara referência à modalidade de concorrência e as ressalvas a gente vai falando das demais modalidades. Então, doutores, olha só. Lancei o edital. Então, o que é o edital, doutores? A primeira fase externa da licitação. E o edital, a gente vai chamar ele também de instrumento convocatório. O que é que eu preciso saber nessa primeira fasezinha ali do edital do instrumento convocatório, doutores? Ó, primeira coisa, o edital, quando ele é publicado, ele é a regra do jogo. É a regra do jogo. É a regra do jogo tanto para aqueles que vão participar da licitação, quanto a própria administração. Então, tanto a administração quanto o particular estão intimamente vinculados à previsão do edital. E eles não. O que é que eu quero dizer isso, doutores? Por quê? Porque, às vezes, quando eu lanço um edital, em algumas situações específicas, será permitida a alteração do edital. Mas, se essa alteração do edital ela trouxer prejuízo em qualquer monta, né, para um concorrente ou para vários concorrentes, esse prejuízo decorrente da modificação do edital, ela precisará ser levada a efeito para o que, doutores? Para ser republicado o edital. Eu estou chamando de ser o seguinte, por quê? Em algumas situações, o edital ele tem ali, né, um item, né, a gente chama o item do edital, está truncado, está com uma, como dizer assim, com uma interpretação um pouco confusa. Aí a administração vem e fala assim, olha, onde você lê tal, leia-se tal. Mas esse leia-se tal, não pode modificar a característica do item que ele está modificando. Ou a administração pode fazer isso, ó. Em razão, inclusive ela mesmo, de forma própria, ela vai assim, ó, em razão, e revisando os atos do edital, percebe-se que houve uma
um má emprego, né? Uma má utilização dos termos técnicos, né? E, para tanto, eu vou fazer o quê? Uma interpretação da cláusula, trazendo exatamente o significado daquela cláusula. Se for nessa condição, doutores, né? E que não haja prejuízo aos concorrentes, essa modificação do edital é permitida sem problema nenhum. Agora, a partir do momento em que eu faço a modificação do edital e esse edital ele altera alguma regra do jogo de forma que algum concorrente seja prejudicado, doutores, tenham certeza que isso já é um prato cheio, para que você possa acionar os órgãos de controle externo. E aí, quando eu falo órgão de controle externo, o pessoal pensa logo em Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas é um dos órgãos de controle externo, mas lembre-se também que o Ministério Público pode perfeitamente fazer esse papel, né? Então, se você está em determinado município, né? Verificou que houve um problema no edital. Aí, lógico, se você verifica que tem um problema no edital, você tem que se ater que tem um período lá que você pode utilizar o quê? O período de impugnação. Se houver a impugnação ainda de forma franca, a utilização, faça a sua impugnação, né? Porque a comissão será obrigada a responder. Mas se não houver mais prazo para isso, doutores, né? O que é que você vai fazer? Olha, você vai, lógico que quando você for usar o recurso, né, os recursos administrativos da licitação, o que é que a comissão vai fazer? Olha, você tinha um prazo certo ali para fazer a sua manifestação, porque o pessoal entende assim, a comissão. Se passou o prazo da impugnação e a regra ali não foi modificada, então eu vou utilizar a regra. Ocorre, doutores, que às vezes as regras que estão postas no edital são ilegais, ou são regras que não atendem o interesse público. E mesmo que essas regras não tenham sido modificadas no período da impugnação, seja porque você não verificou isso antes, seja porque você observou agora o prejuízo daquele edital, e observando que aquele item está restringindo a competitividade, você cair nisso aí, doutor, é prato cheio. Aí o que é que você faz? Vai no recurso você pondera, no recurso você aponta a ilegalidade, e você vai dizer que é ilegal, porque está restringindo a competitividade, e você vai trazer mesmo em sede de recurso. Ah, professor, eu fiz isso numa determinada licitação, não deu certo, doutores. Aí, se a comissão ela não revê o ato, até porque eu acabei de falar o quê? Tome cuidado, porque a administração pública ela tem capacidade de rever os seus atos. Esse poder de revisão de atos, inclusive, ela pode levar à modificação do edital. E da mesma forma, ela pode modificar a posição em relação ao item do edital, mesmo em caráter posterior a uma fase de impugnação. É o poder da autotutela, doutores. É um princípio administrativo. A administração pública pode rever seus próprios atos, né? E ela pode também anular quando eles forem ilegais. Então, percebam, é um princípio. Então, você pode aplicar esse princípio a qualquer momento, porque isso é um valor, é um aspecto valorativo do direito administrativo. Isso não vai deixar de vigorar em nenhum momento da administração pública. Então, você pode se valer disso? Com certeza. Podem se valer disso, doutores, tá? Então, o princípio da autotutela é um princípio de forte candidato, né, a que você venha tentar modificar posicionamentos da comissão de licitação, tá? Mas vamos lá, doutores. E aí o que é que eu preciso ter no edital? Então, havendo modificação e desta modificação demonstrado prejuízo na modificação do edital, o que é que vocês fazem, doutores? Vocês podem fazer isso, né? Alegar isso em sede de recurso, seja na fase da classificação, na fase da habilitação, na fase da classificação, você pode ir alegando isso, tá? Inclusive na fase, né, da homologação, pode perfeitamente alegar sem problema nenhum, tá? Mas, doutores, percebam, se a comissão não mudar a posição, órgão de controle externo. Tem gente, inclusive, né, eu, por exemplo, que antes da comissão se manifestar, eu faço o quê? Eu faço um pedido, o que eu faço? Eu pego a minha peça jurídica, né, que eu vou realizar a impugnação, por exemplo, antes de protocolar perante a comissão, o que é que eu faço, doutores? Eu vou até o Tribunal de Contas, protocolo a situação lá no Tribunal de Contas e posteriormente eu pego a impugnação pronta e indico na minha impugnação esse registro que já foi feito no Tribunal de Contas. Qual a ideia, doutores? Olha, se vocês não tomarem a providência, eu já me antecipei, já levei a manifestação
para o Tribunal de Contas. Eles falam, professor, isso é legal? Não, doutores, porque se a comissão acatar a sua impugnação, o que vai acontecer com a sua representação no Tribunal de Contas? Perde objeto. Então, não há prejuízo. Na realidade, é um mecanismo de preparação, né? Um mecanismo preparatório para que você não perca tempo. Por quê, doutores? É tudo muito dinâmico na licitação, é tudo muito rápido. Então você precisa ter uma carta na manga. Então o que acontece? Quando você faz isso, doutores, e eu vou dizer assim para vocês, eu já modifiquei diversas licitações utilizando essa técnica. Por quê? Porque, doutores, como a colega falou mais cedo aqui, né? E eu também trouxe essa informação, quando a gente vai falar de administração pública dos municípios, a gente percebe, doutores, é evidente às vezes, né, a falta de preparo da comissão. Mas não é culpa da comissão, é isso que eu quero chamar a atenção, não é culpa da comissão, doutores, é culpa da administração que não prepara os seus servidores. Então, quando eu vou participar de uma licitação, né, acompanhando o cliente, alguns já me conhecem na região e fica assim, porra, né, já fica assim meio cabreiro, aí eu fico atento ali no procedimento, eu falo assim, epa, quando eu falo epa, o pessoal olha assim, o que foi, doutor? Rapaz, esse procedimento aí não está previsto em lei, não. Ele, não, tá assim, me mostre. Aí não tá o procedimento. Ele fala, eita, vamos rever então o ato, né? Vamos rever aqui, por favor, registra na ata, né? Que eu estou participando, né? Então registra na ata, aí tudo está acontecendo. Por quê, doutor? Isso porque se der ruim depois na licitação, eu tenho todos os elementos para trazer a nulidade do procedimento licitatório. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, tenham cartas na manga. Tribunal de Contas é uma excelente carta na manga para que você possa de certa forma, chamar a atenção da comissão para o seu pedido, tá? Seu pedido de impugnação. Então, vamos lá, doutores. Então, dentro dessa perspectiva do edital, doutores, basicamente o que nós temos a falar sobre essa fase da licitação do edital é isso. Logicamente que os editais eles devem respeitar o intervalo mínimo, né? Ou seja, da publicação do edital até a abertura dos envelopes da proposta ou da habilitação jurídica, eu tenho que ter um prazo mínimo. E a gente viu, doutores, que esses prazos mínimos, eles serão manifestados conforme a modalidade que foi indicada pela administração pública. Se eu for falar, doutores, de bens e serviços, como a gente falou na aula passada, né, a gente falou do pregão, a gente vai ver que quando a gente fala assim de pregão, seja ele presencial, seja ele eletrônico, o prazo do intervalo mínimo é de 8 dias úteis. Então, percebam, para você ter a publicação do edital, você acompanhando, você vai acompanhando ali suas licitações. Você tem a publicação do edital 8 dias depois, 8 dias úteis depois, já tem a abertura do envelope da proposta. É um prazo muito curto, então você tem que ter, inclusive, é até interessante você ter, né? Sempre estar acompanhando de assessoria jurídica, porque você pega e você faz, velho, tem um edital aqui, eu contrato, e aí você tem que conhecer seu cliente, logicamente, eu tenho um contrato assim, eu presto esse tipo de objeto, essa licitação surgiu, tem como olhar o edital para ver se tem alguma coisa para impugnar? Porque você já conhece o seu cliente, você já sabe qual é o serviço que ele presta, então manda que a gente olha, não tem problema, eu já vou logo aonde, eu falo assim, professor, você olha logo o que quando você vai olhar o edital? Qualificação técnica e o objeto. Né? Porque, doutores, dentro da perspectiva, né, dos editais, é onde dá 90% dos problemas. Né? Vez ou outra, a qualificação técnica ela se sobressai com o maior problema, né? E o objeto com uma menor ênfase. Mas 90% dos editais, o problema é qualificação técnica e descrição do objeto. Esses são os problemas principais da licitação. Facinho, doutor, é coisa fácil. Participar da licitação não é uma coisa difícil. O difícil é que às vezes você vai chegar num procedimento licitatório sem preparação, como membro de comissão, por exemplo, que às vezes não tem preparação, e o pessoal fica todo mundo assim, né? Assim, faz o ato para ver se cola. Alguém falou uma coisa, ninguém falou nada. Então, toca o barco. Vai fazer o ato, toca o barco. E aí vai tocando a licitação. Se você tiver capacitado para observar o que está acontecendo e você conhecer bem a 8666, o que você vai fazer? Registre aí que esse ato que foi feito foi manifestadamente contrário à lei. Acabou, matou a licitação. E se você tiver um cliente que está ali, vai fazer uma moral com o seu cliente, né? Fala assim, o cara está trabalhando mesmo, o cara está fazendo certinho aqui, tá pegando aqui no pé da comissão. E qual a ideia de pegar no pé da comissão? Não é para ficar esculhambando, não é isso, doutor, é para que você aplique a lei. Você quer somente isso, velho. Aplique a lei fala isso, o procedimento é esse, então aplique o procedimento. Então, vamos lá. Edital, ok, doutores. O edital, né, ação relativa ao local que vai ser realizada a licitação.
né? Então ele vai ter esse papel importante. Ó, tal dia, no espaço tal, geralmente eles gostam de utilizar lá a sala de licitações ou o espaço público, enfim. Eu utilizo alguns espaços já que são bem comuns nos municípios. Ele vai dizer, ó, local tal, data tal, na hora tal. Você tem que estar lá presente, tá? É importante estar presente. Você pode participar de uma licitação sem sua presença? Pode. Manda envelope, a comissão vai analisar esse envelope, né? Mas o ideal é que você participe, especialmente se a modalidade for presencial, doutores. Vamos lá, queridos. Eu recomendo aí, tá? Para que vocês possam fazer a leitura do artigo 40 da 8666. Por quê, doutores? Porque confeccionar o edital não é difícil, né? O edital em si, quando vier a ser promovido pela administração pública, ele precisa estar atento à previsão do artigo 40 da 8666. Então, o que é que eu recomendo? Faça a leitura da 8666, em especial em relação ao edital, o artigo 40 e seus incisos, né, que lá vai trazer as regras necessárias para que o edital ele tenha a característica de ser um edital claro, sucinto e objetivo. Essa é a ideia do edital, doutores, porque você tem que pegar o edital, fazer a leitura e compreender perfeitamente as regras. Não adianta a administração pública utilizar de jargões jurídicos, de latim, de normas técnicas que impeçam qualquer pessoa de ler o edital e entender. Na realidade, ele tem que utilizar a linguagem mais clara, mais direta possível, para que se compreenda o que a administração pretende com aquela licitação e quais as regras qualquer participante possa se ater e observar o que ele precisa cumprir para poder participar daquela licitação. Tá? Publicação, doutores. A ideia é que a publicação dos editais seja feita uma vez no Diário Oficial, né, do seu próprio ente público. Então, os municípios hoje conta com aquele sistema do Diário Oficial online, né? Mas também ele precisa fazer em algum jornal de circulação local, e se não houver esse jornal de circulação local, ele vai fazer um jornal de circulação regional, não tem problema, mas que pelo menos atenda o preceito da publicidade do edital, tá, doutores, da licitação. Vamos lá. Queridos, tem essa questão essa questão que a gente falou agora, né, referente ao prejuízo, né, que é necessário demonstrar o prejuízo na modificação do edital. Na realidade, esse prejuízo, inclusive, é bem importante até trazer, é uma tese já fixada no Superior Tribunal de Justiça. Ele traz a tese do pas nullité sans griffe, ou seja, que a nulidade, para que ela tenha validade dentro de um controle judicial, é necessário que ocorra o quê? A demonstração do prejuízo. Então, se houver uma modificação do edital, por isso que eu chamei a atenção, doutores, se houver modificação do edital e essa modificação trouxe o prejuízo, lembra? Trouxe o prejuízo, neste caso, eu vou perfeitamente aplicar a tese do pas nullité sans griffe, tá? Que é uma tese que traz uma tese de nulidade de ato administrativo, mas nulidade essa que será tão somente aplicada conforme a comprovação clara do prejuízo, tá? Importante. Por quê, doutores? Eu queria falar de formalismo, né, de procedimento de formas dentro da administração pública, e às vezes, a administração pública, né, como eu falei, com o rito é muito marcado na lei, a administração pública ela dá uma pequena tropeçada, né, eu tinha um procedimento aqui, mas eu fiz aqui, mas não trouxe prejuízo a ninguém. Ou seja, o rigor formal existe, mas esse rigor ele poderá ser relativizado em determinadas situações. E essas determinadas situações que houver essa relativização do rigor da lei, a aplicação do rigor formal, eu posso perfeitamente relativizar, inclusive, para fins de controle judicial, beleza? Então vamos lá, autores, continuando. Já falei então aqui dos intervalos mínimos, né? Os editais devem respeitar intervalo mínimo, então fiquem atentos a isso, tá? Com relação, doutores, ainda ao instrumento convocatório, o que é mais importante abordar aqui, ó, fiquem atentos que é da publicação do instrumento convocatório até a abertura das propostas que ocorrerá a fase da impugnação do edital. E aí você pode se perguntar, professor, impugnação é recurso? Não. Impugnação não tem efeito de recurso.
impugnação não suspende o edital, tá, doutores? A regra dentro da lei é que a impugnação ela não vai suspender o edital, tá? E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os prazos para impugnação são prazos diferenciados em relação ao cidadão, né? Inclusive você, cidadão, na sua cidade aí, tá, doutores? Vocês são fiscais da lei, então é importante, até porque se você é professor, pô, a licitação é chato demais, velho, é denso, é uma matéria que eu tentei estudar, fui ler aquela lei, a 8666, porra, aquele negócio ali, o 666 é do capeta mesmo, professor, porque aquele negócio é muito denso, eu não consigo entender nada. Doutores, vocês conseguem entender perfeitamente. O problema é que vocês precisam, primeiro, de uma base teórica, para que no momento que vocês forem realizar a leitura da lei, vocês pelo menos tenham uma consciência lógica. Falar assim, eu estou lendo a 8666, está fazendo sentido. Eu estou vendo lá as aulas do professor Felipe, está fazendo sentido esse negócio. Por quê, doutores? Porque você está começando a ter uma base teórica da 8666. E aí quando eu falo da impugnação, que a impugnação não tem uma finalidade Ô, meu irmão, boa noite. Quando eu vejo que a licitação que a impugnação não tem uma natureza de recurso, que eu quero falar, doutores, a impugnação, quando ela é promovida, há uma necessidade da comissão lhe dar um retorno, mas não quer dizer que necessariamente suspenda o procedimento licitatório. Por quê? Porque quem vai ter efeito suspensivo dentro da licitação são os recursos administrativos. Esse sim a gente vai ver, né? E dentro de uma concorrência, por exemplo, a gente vai ver por que a concorrência demora tanto. Porque em cada fase da concorrência tem um recurso administrativo com efeito suspensivo, só para vocês terem uma ideia, né? Então a gente vai ver que por isso que a concorrência demora mais. Mas do pregão, professor, tem recurso? Tem também. Tem também com efeito suspensivo, a gente vai falar mais para frente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês agora, doutores, estou falando rápido, perdão, eu falo rápido mesmo. Às vezes eu desço ladeira, né? Que não uma carreta na banguela, na ladeira abaixo, então eu vou falando. Se tiver dúvida, doutor, chama aí no chatzinho aí, ó, nos comentários, e vai falando aí que eu vou tirando dúvidas sem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade. Mas eu quero chamar a atenção que impugnação não tem efeito de recurso, doutores, então ela não vai suspender o andamento do edital. O que pode acontecer dentro da perspectiva da impugnação é que ela vindo a ser acatada e ela modificando de forma profunda, né, alguns itens do edital, o que vai acontecer é que haverá republicação do edital em razão do deferimento da sua impugnação. Mas acompanhando essa impugnação, doutores, ainda tem um pedido de esclarecimento, né? Que é isso, professor? Doutores, lembra que eu falei para vocês em que às vezes a leitura é feita em determinados itens do edital, ele se mostra um pouco truncado, você vai fazer a leitura e fica assim, pô, o que é que a administração quer dizer aqui? Qual o tipo de proposta efetivamente que ela quer? É por item? É global? Porque ela misturou os dois conceitos aqui no mesmo item, né? Aí você fica na dúvida, pô, como é que vai ser? O que você faz? Ó, ao invés de fazer a impugnação, você vai fazer o mesmo formato de impugnação, mas com o nome pedido de esclarecimento. E você vai dizer qual a dúvida que você tem e de qual edital você está querendo chamar a atenção, né? E aí, logicamente, doutores, esse pedido de esclarecimento, ele vai dizer o quê? Ó, a comissão vai analisar o seu pedido e vai informar qual interpretação precisa ser dada ali. Cuidado, doutores, sabe por quê? Porque eu já tive casos práticos, né, de comissão, inclusive foi um caso do ano passado, que foi feito pelo esclarecimento, e a comissão, né, sem perceber, ela fez uma interpretação que modificou as cláusulas do edital. Ela modificou através de pedir esclarecimento. O que aconteceu, doutores? Aí, logicamente, né, a gente participou, a gente foi eliminado em razão dessa interpretação dada pela comissão, mas perceba, doutores, a interpretação, ela não pode modificar a regra do edital, que ela modificou. A gente foi desclassificado, o que é que eu fiz? Levei para o Tribunal de Contas da União. Chegou no Tribunal de Contas da União, o que o Tribunal de Contas fez? Analisou o posicionamento da pregoeira, percebeu que ela extrapolou os limites do pedido de esclarecimento e mandou
refazer a licitação. Olha que maravilha, doutores, mandou refazer a licitação. E aí, logicamente, a administração perdeu tempo, porque se ela tivesse pelo menos, né, aquela análise um pouco mais técnica ali do que a gente estava abordando no recurso, né? Ou seja, não é aquele negócio, vamos fechar a licitação de qualquer jeito. Não, olha com calma, velho, né? Às vezes o recurso ele tem sim uma profundidade técnica que pode levar a um problema futuro, porque seria melhor a administração pública rever o ato ali, naquele momento, né? Dentro do procedimento licitatório, do que esperar o quê? 3 meses, 4 meses para vir a notificação do Tribunal de Contas, assim, ó, pode refazer, vai retomar na fase, ainda fala assim, ó, você vai retomar o procedimento na fase das propostas. Então aí tinha aquele que era o suposto vencedor da licitação, que não tem mais o contrato, que o contrato acabou sendo, né, revogado por determinação do Tribunal de Contas, e você percebe que acabou atrasando 3, 4 meses o procedimento licitatório. Aí o que aconteceu? A gente voltou a concorrer na licitação, foi analisadas as propostas novamente, ele voltou a oferecer as propostas e o meu cliente acabou ganhando o contrato. E é isso que você precisa fazer, doutores, dentro da sua assessoria jurídica em licitações. Você precisa dar oportunidades, criar oportunidades para que o seu cliente ele possa vir a formalizar futuros contratos com a administração pública. Então essa é a função, por exemplo, do advogado administrativista. Eu sou advogado administrativista já, doutores, há 10 anos, vai fazer 11 já, vai fazer 11 anos, né? Fiz 10 anos no ano passado, já estou caminhando para 11 anos voltado para a atividade da administração pública, né? Então, quanto mais tempo você passa analisando, se debruçando, mais experiência você tem, né? E você se acaba se transformando em expert na matéria. Então, quando eu vejo assim uma situação, né, de licitação, né, eu paro lá no meu escritório numa situação de licitação e falo, pô, cara, isso aqui é fácil. Eu falei, pô, doutor, mas eu passei por não sei quantos profissionais, o pessoal não sabia nem para onde ia. É porque, de fato, doutor, tem atividades da advocacia que precisam ser especializadas, então você precisa se especializar na área, né? Não tem como, no início da carreira, o pessoal quer assim, cair na rede é peixe, né? Vou pegar tudo, vou fazer aqui o que o cliente que pegar aqui. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, você vai fazendo a sua atividade, você começa a ter uma afinidade com a determinada área, e você vai o quê? Vai direcionando a sua atuação profissional, né? Então, graças a Deus, a minha atuação profissional, graças a Deus, porque eu adoro administrativo desde a faculdade, graças a Deus, né, a minha atuação profissional desde o início foi direito administrativo, e graças a Deus que, né, ele me oportunizou a atuar nessa área desde o início. Tá? Vamos lá, doutores. Então, dentro do instrumento convocatório, prazos para impugnação, queridos. Vamos lá, fiquem comigo, ó. Doutores, nós temos 2 prazos, tá? O primeiro prazo, doutores, é em relação ao cidadão, que eu falei para vocês. O cidadão, queridos, ele vai ter até o 5º dia útil, ó, 5º dia útil anterior à abertura dos envelopes da proposta ou da habilitação para apresentar a sua manifestação, para apresentar o seu pedido de impugnação. Então, qualquer cidadão pode realizar o controle de uma licitação sem problema nenhum, doutores. Agora, você, empresa, que pretende participar da licitação, você pode impugnar? Lógico que pode. Se o cidadão pode, você pode mais ainda. Só que o seu prazo é maior, doutores. Ó. O seu prazo lá de empresa, você vai ter o quê? Um prazo de até 2 dias úteis anterior à fase da abertura do edital. Então, doutores, 2 dias úteis, se a licitação, por exemplo, vai acontecer em uma segunda-feira, você vai contar o quê? Ó, sexta-feira passada, que é o primeiro dia útil, quinta-feira passada, que é o segundo dia útil. Então, até a quinta-feira da semana anterior, para um edital que vai ter abertura do seu envelope na segunda-feira, você tem até quinta-feira do dia anterior para apresentar a impugnação. Já o cidadão, não. O cidadão vai ter o quê? Vai ter, doutores, se eu contar 5 dias úteis anteriores, ele vai ter, ó, sexta-feira passada, quinta-feira passada, quarta-feira passada, terça-feira passada, segunda-feira passada. Nesse caso aqui, o particular, ele tem um prazo menor para apresentar, doutores, a sua impugnação. Por quê? Porque ele tem que respeitar o prazo, sim, de 5 dias anteriores à abertura do procedimento licitatório. Já você, empresa, você tem um prazo de até 2 dias úteis anteriores à abertura do envelope. Aí vem a pergunta, professor, tem algum prazo para que a comissão responda à impugnação? Doutores,
O prazo para que a comissão venha a responder a sua impugnação como cidadão, é de até 3 dias úteis. E aí eu faço a pergunta, professor, e se não responder em 3 dias úteis, acontece o quê? Porque o senhor acabou de falar que doutor, perdão, que eu me interrompo o meu raciocínio, fica aparecendo as mensagens ali para mim no Instagram. Deixa eu botar esse negócio em modo avião, né? Eu acho que facilita, mas enfim. Se a comissão não responder, doutores, nesse prazo de 3 dias úteis, acontece o quê, doutores? Aí você vai fazer uma comunicação formal ao Tribunal de Contas, dizendo que você fez o pedido de impugnação, que não foi respondido no prazo legal de 3 dias úteis, né? Mas lembrando a vocês o que eu disse logo no início, que a impugnação ela não tem natureza jurídica de recurso, mas tão somente de controle dos atos. Não, é nos comentários não, Gregório, como é o nome? O WhatsApp, notificação de site, não sei o que, fica aparecendo aqui para mim, às vezes me interrompe o raciocínio, mas tranquilo, a gente vai se acostumando com esse negócio. Então, doutores, percebam, essa é a ideia da impugnação. Não tem efeito de recurso, se a comissão não responder o cidadão no prazo legal, que é de 3 dias úteis após a apresentação do recurso, você vai fazer o quê? Notifica os órgãos de controle externo. Aí você pode ir no Ministério Público ou no Tribunal de Contas do município, se o seu estado houver município e o ente que você está licitando for o município, ou nos tribunais de contas do estado, né, onde não houver o TCM, né, se você estiver falando e se você estiver realizando a licitação dentro de um município, né, ou de um ente estatal, beleza? Então, doutores, a regra da impugnação é essa, né? Se você tiver problema com a impugnação, já sabe o que fazer. A nossa próxima fase, doutores, em relação à licitação é a fase da habilitação. Mas como nós estamos aqui, doutores, né, no avançar da nossa live, a nossa live já conta com 57 minutos. Eu não vou iniciar hoje a habilitação, vou iniciar amanhã, amanhã de manhã. Você já sabe o horário, às 7h37 da manhã. Nós estamos aqui e amanhã vamos conversar sobre a fase da habilitação no edital, doutores. Fase importantíssima, é a primeira fase que você vai participar, que você vai ter uma análise documental, ou seja, ou é a fase que vai lhe permitir continuar, ou é a fase que você vai sair da licitação. Se você sair da licitação, o que você precisa fazer? Não perca a aula de amanhã, que eu vou ensinar o que vocês precisam fazer se vocês saírem na fase de habilitação e quais os limites, por exemplo, do recurso dessa fase de habilitação. Doutores, essa aula vai ficar hoje aí, né, no Stories por 24 horas, no Facebook. Ela também está sendo transmitida lá ao vivo, então até as aulas anteriores que não pôde assistir, todas as aulas anteriores, as 12 aulas anteriores, elas já estão lá gravadas e disponibilizadas lá no Facebook, e também eu disponibilizo esse conteúdo lá no YouTube, né? Só que o YouTube eu parei ali na aula 4 ou 5, porque, doutores, uma das aulas que eu tentei baixar aqui do Instagram, eu não consegui carregar lá, eu estou tentando baixar no Facebook a aula, para carregar lá no YouTube e aí eu continuar com as demais aulas que estão gravadas e disponibilizar para vocês, beleza? Agradeço aí imensamente a participação de todos vocês, né? Desejo a todos uma boa noite, né? E amanhã, anota aí, 7h37 da manhã, o pessoal fica me perguntando, professor, por que esse horário, 7h37? Doutores, porque é cabalístico, é um número cabalístico, né? Podia ser 7h07 da manhã, 7h17, 7h27, eu optei por 7h37, né? É um número cabalístico. O pessoal estava perguntando hoje no Instagram, professor, por que 7h37? Rapaz, calma, velho, vamos com calma, é um horário que inclusive o pessoal já lembra, né? Professor Felipe, é 7h37 da manhã. Aí o pessoal, 7h37? Por que isso? Doutores, né? É para vocês lembrarem de mim. Valeu? Queridos, brigadão pela participação de todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, novamente, às 7h37, beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.